Hoje vamos falar do tão temido, desafiante, libertador despertar espiritual. Relembrando que a gente não atua nessa área, nem com desenvolvimento de conexão com os mentores e nada do tipo. Despertar espiritual, essa parte da vida onde a gente começa a voltar para dentro, onde a gente começa a se realinhar com aquilo que nós realmente somos. O começo desse movimento, ele é bem desafiador, muito, muito difícil, muito dolorido também. A gente começa a perceber que os ambientes, as pessoas, os assuntos, a falta de estudo, ela começa a incomodar e de uma forma ou muito difícil através de uma dor, entre aspas, eu só conheci pessoas que foram através da dor, eu nunca conheci ninguém que começou o desenvolvimento espiritual, que estava tomando sol na praia e falou: "Ah, agora eu vou começar meu desenvolvimento espiritual", fecha aspas. É uma parte da jornada que nem todos vão ter que vivenciar. Repito, nem todos, para falar a verdade, a minoria encarnada no planeta Terra vai ter o despertar espiritual. Por quê? Porque não está na programação dela se desenvolver espiritualmente dessa forma. Você que julga o amiguinho do lado que não está se desenvolvendo espiritualmente e tudo mais, você era o seu amiguinho há 100, 200, 300 anos atrás. Você não sabe. Então, a gente tem que olhar o despertar espiritual como um processo individual de cada um e entender que cada um tem uma programação a seguir diante do que a própria alma combinou. Essa parte do desenvolvimento, gente, é muito difícil. É um momento onde se fala muito que é a noite escura da alma. A gente tem a primeira etapa, que é esse processo de identificar que você está vivenciando uma pessoa da qual você não é. Mesmo que você esteja vivenciando isso há 30, 40, 50 anos, você começa a perceber que as coisas não fazem mais sentido, que não está mais encaixado com o modo daquilo que você espera vivenciar essa encarnação. A segunda etapa é quando a gente começa a entrar de cabeça nesse assunto. A gente faz um mergulho profundo na própria alma. E aí essa noite escura se transforma em um breu. Um breu onde, na grande maioria das vezes, ou se não todas, a gente começa a se excluir da sociedade, a gente começa a estudar muito, 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 beber de várias fontes. Então, as pessoas começam a frequentar o terreiro, começam a fazer cursos, retiros, as pessoas começam a fazer meditação, ouvir podcasts. E essa etapa é uma etapa que ela pode levar meses, anos, e tem pessoas que vivem ela há muito e muito tempo e ainda não conseguiram sair. É nessa etapa que o ego espiritual ele começa a ficar muito visível. Ah, Mariana, o que seria isso? Você começa a julgar as pessoas que não estão fazendo isso também. É uma parte muito comum desse processo. E parece que você quer evangelizar elas, parece que você quer convencer as pessoas que esse mundo é um mundo que elas precisam ir atrás, estudar e se conhecer e tudo mais, e aí começa a se tornar aquela pessoa chata, sabe a famosa chata? Que chega na roda e fica falando espiritualidade, e o alecrim dourado, e o gratiluz, e as energias, sabe essa pessoa chata? Então, muitos de nós fomos ou estão sendo. Então, se você está sendo, esse já é um ótimo sinal para você parar de ser. Essa parte do desenvolvimento e dessa noite escura da alma, ela começa a iluminar pontos de escuridão interno. Eu lembro que esse processo na minha vida, ele levou uns 3 anos, eu acho. Acho que uns 3, 4 anos. Aonde eu me isentei do mundo real e eu mergulhei nos reinos abissais das fossas marianas. E eu sei que foi muito essencial na minha vida esse mergulho e que me fez vivenciar experiências e coisas muito importantes. Só que eu lembro que teve uma pessoa nessa fase da minha vida que ela olhou para mim e falou assim: se você está encarnada, é para você também viver a carne.
Não é para você viver só o mundo espiritual. E essa é uma armadilha do ego muito comum nesse processo. Você começa a se sentir a gota fora do oceano. Por isso que essa necessidade de falar para as pessoas, de evangelizar as pessoas e viver só no astral, no mundo astral e tudo mais, e esquece da vida terrena. É nessa parte também que muitas pessoas deixam de cuidar do corpo físico, o que é um erro, na minha visão de vida, gritante. Na mesma proporção que você está se desenvolvendo espiritualmente, você precisa evoluir o teu corpo também. De que forma? Alimentação saudável e exercício. E aí, essa fase é uma fase que ela vai te testar muito. E é a fase principal que você vai se afastar de lugares, de pessoas, de hábitos, de costumes, de crenças, de pensamentos, de tudo isso de uma forma muito avassaladora. Você literalmente está deixando um eu seu do passado morrer e está dando a oportunidade para um novo renascer. E isso dói, gente. Isso dói muito. Por isso que é um processo tão solitário. O desenvolvimento espiritual, o despertar espiritual, chame como você achar melhor, é um processo singular de cada um, mas é um processo de você encarar de verdade as tuas sombras, as tuas incoerências, o teu medo, a tua ganância, a tua raiva, a tua mesquinhez, todos esses sentimentos que todos nós vivenciamos. O processo é você olhar para a tua sombra com sinceridade e com verdade. É você olhar e falar, cara, eu sou realmente uma pessoa não muito legal. Ou, nossa, eu realmente sou uma pessoa horrível. Ou, nossa, eu realmente machuquei muitas pessoas. Ou, nossa, eu já fui muito tóxica. Ou, nossa, eu já fui muito abusiva. Eu já fui... É nessa parte que a gente olha o desenvolvimento e aí parece que a gente tá ficando louco. Por quê? Porque é muito tapa na cara da própria vida. É muito tapa na cara da vida mostrando para você e falando, cara, você não é essa pessoa da qual você imaginou que você era. Você é um ser completamente imperfeito. Você é um ser que tem muitas falhas, mas você está tendo a oportunidade de acolher essas falhas, levar uma percepção diferente e não julgar. Essa é a grande chave de tudo isso. Não julgar aquilo que você foi, aquilo que você é. Ter compaixão com os próprios processos. Até porque você está nisso agora. Não tinha como você saber disso, porque foi só o tempo que fez você saber, sentir, vivenciar tudo o que você fez até hoje na tua história. E é aqui que os testes começam. Conscientemente. Somos testados diariamente, meus amores. Diariamente. Só que quando você começa um desenvolvimento de autoconhecimento e de espiritualidade, autoconhecimento não quer dizer que você vai se desenvolver espiritualmente. Tem muitas pessoas no mundo que buscam autoconhecimento. Autoconhecimento é para todos. Isso é algo que a humanidade precisa. O desenvolvimento espiritual não é para todos. E o desenvolvimento espiritual, ele não vem se a pessoa não tiver autoconhecimento. É aqui que a gente começa a olhar para os testes e começar a identificar, putz, consegui passar nesse. Putz, esse daqui ainda é algo que se repete porque eu não consegui mudar. Putz, isso aqui vai acontecer e como é que eu vou agir diante disso? E é nessa caminhada que a gente começa a utilizar as ferramentas. Procura ferramentas holísticas. Quem tem a oportunidade vai procurar um bom analista, um bom psicólogo, vai vivenciar isso. Por quê? Porque você está tirando camadas de você de uma forma tão abrupta que você precisa de ajuda de profissionais. É essencial ter ajuda de profissionais. Se não for atendendo você diretamente, seja ouvindo um podcast, consumindo um curso, assistindo a aulas, a gente precisa ter uma direção de pessoas que passaram por isso e conseguem fazer com que essa parte da vida ela não seja tão dolorosa. E aí, esse processo, gente, é onde muitas máscaras começam a cair. Muita gente, foi aquilo que eu falei,
um pouco atrás. Fica presa a essa perfeição, sabe? A pessoa da positividade tóxica, ela tá vivendo essa fase aqui ainda, muitas das vezes. Porque ela acha que tudo tem que estar bom, tudo tem que ser luz, tudo tem que ser maravilhoso, vê o lado positivo em literalmente tudo da vida e não consegue ter consciência de enxergar o todo. A alienação é quando eu olho para uma coisa e me fixo nela. A consciência, eu olho para o todo e diante disso eu vou ter a noção do que fazer diante da situação. Então, a pessoa que tem uma positividade tóxica, ela ainda está muito presa em uma dessas etapas do próprio desenvolvimento. E aí, cada um vai vivenciar essa fase da sua forma. Muitos vão querer se isolar no meio do mato, muitos vão querer mergulhar e estudar cada vez mais, mas sábios vão ser aqueles que vão conseguir integrar tudo isso na vida, no cotidiano. Eu não fui essa pessoa. Eu realmente me isolei e mergulhei de cabeça. E hoje, se eu pudesse dar uma recomendação para as pessoas, faça isso, mas por um curto período de tempo. O processo da integração, quando a gente começa a conviver com a realidade e ser testado nessa realidade para colocar em prática o que a gente aprendeu, vai fazer com que você não tenha que, entre aspas, sofrer essa consequência lá na frente de como lidar com a realidade diante daquilo que você aprendeu antes. Então, se você quer se isolar, estudar e tudo, faça isso. Faça o que você quiser, a vida é sua. Estou realmente aqui só abrindo o meu coração para vocês, de alguém que passou por isso. E volte. Volte aonde cabe você. Não volte para um lugar que não cabe você. Tenha coragem para sustentar a sua mudança. Tenha coragem para falar não. Tenha principalmente coragem para desagradar. Comece a viver a sua autenticidade. O desenvolvimento espiritual nada mais é do que a gente retomar a nossa autenticidade sem se importar tanto com o que o outro vai pensar e falar. É por isso que mente e alma vão andar de mãos dadas, porque não vai adiantar de nada você ter o seu desenvolvimento espiritual, sendo que você não trata a tua mente com as ferramentas que você tem diante de todas as condições de crenças limitantes, de traumas, de dores que você vivencia nessa encarnação. E aí, passando esse período que é o mais conturbado, é o mais difícil, é onde muitas pessoas param de beber, param de usar droga, param de ir em festa, param de fazer sexo, terminam relacionamentos, falam as verdades para os pais, para o marido, que começam a criar os filhos de uma maneira diferente, mudam de trabalho, mudam de cidade. É realmente um período de transformações assim 360, gente. Se você tá passando por esse período, segura na mão de Deus e vai, meu amor. Segura na mão de Deus e vai, porque, ó, coragem, determinação, mas uma certeza absoluta de que algo muito melhor está por vir é o que faz esse processo a gente caminhar com mais firmeza. E aí, nesse processo, quando você perceber que as coisas estão começando a dar uma tranquilizada, quando você perceber que as coisas estão começando a fazer mais sentido, que tudo aquilo não está pesado demais, que você não está se julgando demais, que agora você consegue olhar para você no espelho com sinceridade, que você não é esse ser de luz todo da qual você achava, que você pode ser o vilão na história de outras pessoas também e tudo mais, a calmaria começa a chegar. E aí, quando essa calmaria ela começa a chegar, gente, é uma sensação de, cara, eu não preciso mais provar nada. Eu não preciso querer que o outro mude. Eu não preciso chegar nas rodas e querer falar de espiritualidade. Eu tô tão focada no meu, eu tô tão focada no meu caminho, no meu processo, no meu desenvolvimento, que aqueles que estão próximos a mim vão começar a se transformar naturalmente, gente. Isso é natural. A gente não muda o outro falando pro outro mudar. A gente muda o outro através do nosso exemplo, que os outros próximos a nós começam a olhar e falar, nossa,
mas a pessoa tá diferente, né? O que ela tá fazendo? Aí a pessoa vai vir falar com você. Não é você que vai chegar no churrasco e vai falar: olha, eu tô lendo esse livro aqui e tudo mais, tá me fazendo super bem, eu indico que você leia também. Não, a pessoa vai chegar em você e vai perceber que você mudou, que você não tem mais aquela imagem e tudo mais, e a pessoa vai falar: o que você tá fazendo? E aí, quando o outro te perguntar, quando o outro se abrir para sua ajuda, aí você ajude o outro. Para de ficar fazendo essas coisas de gente chata que quer impor pro outro o que é melhor e tudo mais, que você nem sabe se na vida do outro isso é o melhor. E eu lembro, gente, que, nossa, foram muitos anos para eu conseguir tirar a minha imagem da Mariana de festa, de loucura. Meia doida eu sou, porque isso é da minha essência, eu sempre fui assim, e isso é meu, isso é da minha própria pessoa. Mas demorou muito tempo para eu tirar a fama da qual eu tinha e as pessoas olharem para Mariana e falar: nossa, porque muita gente achava que era só uma fase. Ah, a Mariana tá nessa fase. E quando eu entrei nisso, eu entrei sozinha. Não tinha nenhum amigo meu próximo vivenciando isso. Não tinha nem conteúdo na internet fazendo isso. Há 11, 12 anos atrás, não existia igual era hoje. Então foi um período muito solitário para mim, durante muitos anos. Eu olhava para os meus grupos de amizade e falava: gente, eu não consigo mais estar aqui. E eu sempre fui de ter muitos grupos de amigos, de conhecer muitas pessoas, e foi um processo realmente assim muito, muito, muito dolorido. Graças a Deus eu tinha minha família, minha mãe, minhas irmãs, que era ali que eu conversava, que eu me abria de coração muito aberto, mas no social foi muito difícil, muito difícil. E também não tinha as coisas que tem hoje, então eu sentia muita falta de conversar com pessoas que estavam falando sobre o assunto que eu queria falar, porque não tinha ninguém próximo a mim, no Instagram também não tinha, YouTube era uma coisa ou outra. Então esse processo, anos atrás, foi completamente diferente do que é hoje para você que está vivenciando isso, ou das pessoas que muitas, a grande maioria não, mas muitas e muitas começaram esse desenvolvimento pós-pandemia. A pandemia foi um marco na humanidade, para a humanidade também começar a busca para se autoconhecer. E dentro desse processo de autoconhecimento, muitos começaram um processo de conexão com a espiritualidade. E aí, gente, quando passou essa fase e eu comecei a frequentar os grupos de amigos, eu voltei para algumas partes, voltei a frequentar lugares que eu gostava, e aí eu fui percebendo que eu não gostava mais desses lugares. As conversas nos meus grupos de amigos, elas não estavam mais legais, só que eu gostava dos meus amigos. E aí o que você vai começando a aprender? Que as pessoas têm o tempo delas. E que você não precisa ficar falando de assuntos profundos, espirituais, e toda essa coisa, a toda hora. A gente precisa também ter leveza. Um grande problema do desenvolvimento espiritual é que as pessoas ficam muitos. Eu falo isso para muito paciente que chega aqui. Você está estudando tanto, 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 que você não está conseguindo mais praticar. Ficou tanto no mental, é tanto consumo de podcast, de livro e tudo mais, que você está vivendo nessa bolha da qual você mesmo se colocou. Para de estudar e vai viver a vida. Para de estudar e começa a praticar tudo o que você sabe. Nenhum assunto, nenhum curso, nenhum conteúdo, ele é significante se você não aplica ele. E aí, nessas conversas que dentro da segunda etapa era tão difícil estar ali com os amigos e nos lugares, na terceira foi um alívio tão grande quando eu olhei e falei: cara, eu consigo estar aqui. Eu consigo estar aqui porque eu amo essas pessoas. E essas pessoas, elas são importantes na minha vida. E o que elas estão falando aqui agora não é muito o que eu gosto de conversar, mas aí a gente conversa sobre outros assuntos, mas não assuntos da espiritualidade, nem nada do tipo. Uma coisa que se transformou em um problema para mim, e eu dou isso de dica para você que está me ouvindo, para paciente também, é que aí as pessoas começaram a vir e querer só falar de espiritualidade. Só. Eu não abri a boca para falar de espiritualidade com ninguém. Só que churrasco, barzinho e tudo mais, as pessoas me alugavam para falar sobre isso. E, gente, presta atenção aqui, ó. Você não precisa fazer isso.
Você não precisa doar sua energia para todo mundo que vai chegar e querer conversar com você sobre isso. E eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu lembro que eu cheguei uma vez em casa, minha mãe olhou para mim e ela falou: "Cara, ou você aprende a colocar limite, ou você vai chegar em casa sempre desse jeito. Porque você chega drenada. A pessoa, literalmente, ela tá querendo entender aquilo que você tá dizendo, mas ela vai sugar você de uma forma completamente destrutiva para você. Então, quando as pessoas começarem a falar com você sobre espiritualidade, veja se você quer falar sobre isso. As pessoas, elas me paravam num bar, eu falei, cara, eu não quero falar sobre isso aqui agora. E aí outras pessoas, como eu atendo, então se transformava muito num processo de terapia que a própria pessoa queria que ali no meio do bar terapeutizasse ela. Eu olhava para ela e falava assim: entre em contato comigo na semana e a gente conversa de uma forma mais profissional. Ponto. Se você não trabalha, coloca limite, porque as pessoas vão vir atrás. Você precisa entender se você é um doador de energia ou um receptor de energia. Se você for um doador de energia e estiver falando sobre espiritualidade, as pessoas que recebem isso, elas vão acabar de uma forma muito natural te consumindo. Então, nessa terceira etapa, é muito comum das pessoas quererem vir conversar com você e tudo mais. Tenha limites. Isso é uma parte essencial de um teste da qual você vai ser colocado em prática e ver se você começa a realmente entender o seu espaço e o espaço do outro. E aí, nessa terceira fase, gente, é a fase onde as coisas começam a realmente se encaixar. As coisas começam a se encaixar, o ego, ele começa a ficar muito mais tranquilo, muito, muito mais, porque ele vê a própria insignificância e ele começa a ver também que quanto mais se estuda, menos se sabe. E quanto mais você tem acesso e menos você sabe, mais você é o quê? O oceano inteiro. Você não é mais uma gotinha fora do oceano. Você é todo esse oceano. E das pessoas que vão chegar até você, você ajuda da maneira que pode. Seja conversando, seja explicando, seja ensinando, desde que isso não te prejudique. Então, no seu processo de despertar, você vai precisar entender qual fase você está. Você está na primeira fase ainda, que é aquele começo de dúvida, de questionamento, de que a vida que você está vivendo não faz mais sentido, de que as rodas, as conversas, o trabalho, a cidade, tudo isso não está fazendo sentido. E isso é um desconforto absurdo. E muitas vezes a gente vai procurar fuga, tá? Eu lembro que eu ia procurar fuga nas festas, nas doideiras, que eu falava, não, calma aí, isso aqui tá. Mas o meu processo foi diferente também, porque eu trabalho com isso, gente. Eu tive que ter uma chamada de chincha também, sabe? Mas o meu processo começou de despertar espiritual depois de um término de relacionamento. Foi o término de um relacionamento que eu virei e falei: olha, ou eu continuo do jeito que eu tava, ou eu mergulho de cabeça. Então, por isso que eu falei, é num processo muito dolorido, porque você fala, ou eu dou um novo rumo à minha vida, ou eu continuo vivendo esse mundinho, essa mesmice que eu vivi. Então, pode ser através de uma doença, pode ser através da perda de alguém, pode ser através de qualquer questão que normalmente a gente vai procurar essa parte de desenvolvimento. E aí, quando você estiver nessa noite escura da alma mesmo, se isolando, estudando e tudo mais, presta atenção e veja, as pessoas caem muito numa cilada que elas precisam consumir mais curso, ler mais, fazer mais, e ai, tudo isso. Para e olha para trás e fala: cara, peraí, eu não preciso de mais curso. Eu não preciso ouvir mais podcasts. Eu não preciso ouvir mais professores. Eu já tenho a ferramenta. O que eu faço agora? Vai viver. Vai para o mundo. Vive o mundo. Vive as suas relações. Comece a se conectar com pessoas que estão falando a tua língua. Frequente lugares novos. Descubra novos hobbies. Dê espaço para que o mundo mostre aquilo que essa sua nova versão gosta. Até porque não é tanto uma nova versão, é uma reconexão. Não existe gente evoluída, existe gente evoluindo. Ninguém é evoluído aqui não, meus amores. Tá todo mundo aqui tentando ser uma pessoa melhor. E tem muita gente, inclusive eu, que muitas vezes a gente não consegue ser melhor. E tá tudo bem. Enquanto a gente olhar com sinceridade, com amor e reconhecer as nossas falhas, tudo isso que a gente faz, a gente está caminhando. Tem uma frase que eu gosto muito: caminha que o caminho se abre.
E faça isso no seu desenvolvimento. E aí, quando você passar esse turbilhão inteiro de emoções e toda essa densidade, saiba que existe uma luz forte no fim do túnel. E quando as coisas começarem a acalmar, você vai olhar e falar, cara, valeu a pena. Valeu a pena passar por isso. E aí, uma outra coisa que eu quero aqui falar para vocês. Esse processo, dessa forma, ele acontece uma vez. Porém, ao longo da vida, você vai passar por outras noites escuras da alma. Essa noite escura da alma, o que ela representa? O momento aonde você começa a avaliar, que é muitas vezes também chamada de crises existenciais. Você vai começar a olhar e falar, cara, eu já vivi isso antes, hoje eu tenho consciência, hoje eu estou num novo caminho na minha vida, hoje eu estou conectada com a espiritualidade, hoje eu tenho isso, mas dessa forma aqui também não está me fazendo legal. Dessa forma aqui também eu preciso de algumas mudanças. E aí a gente volta para dentro. Só que a gente não vai voltar para dentro igual voltou da primeira vez. A gente vai voltar para dentro de uma forma diferente. A gente tem outras ferramentas a serem utilizadas. A gente está em um outro processo de desenvolvimento. A gente está numa outra fase da vida que a gente vai precisar entender. Tá, daqui para frente, aonde eu vou? Então, a noite escura da alma, na minha visão, tá, gente, são processos internos que a gente vai passando ao longo da vida para fazer o quê? Recalcular a rota. A rota que muitas vezes, por crenças, a gente colocou ali, que aquele era o caminho, e eu achava que ia ser dessa forma, e aí aconteceu alguma questão, eu tive que sair da cidade, eu tive que acabar o casamento, marido, mãe desencarnaram, e as coisas estão novas, e aí eu preciso voltar para dentro e entender de novo aonde eu vou. E diante da dor, por isso que a gente fala que é uma noite escura, diante da dor, eu utilizo essa dor como uma forma de impulso para ela me mostrar para onde eu preciso ir. Então, se você está vivenciando o seu despertar, cara, não queira pegar a mão das pessoas que não querem ser ajudadas. Foca no seu. Faça o seu desenvolvimento dentro das tuas relações. Se eu pudesse voltar no passado, eu teria mudado exatamente isso, que foi algo, e é ainda hoje em dia, desafiante para mim, essa questão das relações pessoais. Eu não tô nem falando amizade, tô falando relacionamento amoroso, familiar e tudo mais. Obviamente, você tem um núcleo desse saudável, tá? Para que não tivesse sido tão sofrido como foi nos anos seguintes, sabe? Então, integra da forma que te faça bem, se despeça daquilo que te faz mal e olhe para essa caminhada como uma forma de um momento eu tô no alto, outro momento eu tô embaixo. Muitos momentos eu vou precisar pedir ajuda, peça ajuda. É o que eu sempre falo para alguns pacientes. Quando você está com um problema cardíaco, você acha que você vai ter condição de solucionar seu problema cardíaco? Não. Eu falei, o que você faz? Você vai atrás de um cardiologista, não vai? Sim. Então, é a mesma coisa. Se você está com questões mentais, você vai procurar um bom analista ou um bom psicólogo. Se você está com problemas espirituais e energéticos, você vai procurar um bom profissional da área. Se você está com problema físico, você vai procurar um outro bom profissional da área. Então, a gente precisa pedir ajuda de pessoas que têm capacidade de auxiliar a gente diante disso tudo. Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado vocês a olhar para esse processo de uma forma mais humana, de uma forma mais calorosa, com compaixão e entender que sim, é um processo individual, é um processo do cotidiano, é onde a gente vê se estamos melhorando e quando a gente errar, que a gente não seja tão perverso com nós, porque a gente consegue ser muito acolhedor, a gente consegue falar palavras muito bonitas para os nossos amigos ou até mesmo para pessoas que a gente não conhece, mas quando é com a gente tá lá com chicote, né? Batendo nas costas, falando que é um incapaz, que você é não sei o quê, como você foi burro. Não faça isso. Olhe para você com mais amor do que você olharia para as outras pessoas. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijinho. Tchau, tchau!